Estamos falando de Dubai, mas a verdade é que o crescimento dessa metrópole enfrenta um confronto direto. Como jornalista, acompanho como os impactos da guerra entre Israel e o Irã começam a reverberar em setores cruciais, do imobiliário ao turismo. Hoje, você e eu vamos analisar o que está por trás dessa fachada. Dubai estava em toda parte, batendo recorde atrás de recorde. Em dezembro de 2025, mais de 2 milhões de turistas entraram lá em um único mês. No ano novo, a ocupação hoteleira bateu 94,1%, algo inédito em 2 décadas. Mas bastaram 8 semanas para que os hotéis 5 estrelas na Palm de Jumeirah despencassem para menos de 20%. Gerentes de hotéis que nunca deram um único centavo de desconto começaram a cortar as tarifas em 40%, apenas para manter as portas abertas. Boutiques de luxo abriam suas portas para salões de mármore vazios e piscinas de borda infinita ficaram sem uma alma sequer. Isso não foi um processo lento, aconteceu em questão de poucas semanas. 3 crises distintas colidiram de uma vez só, e a cidade simplesmente não tinha uma rede de segurança para se segurar. Continue comigo, pois a verdade por trás desse colapso é muito mais complexa do que a mídia tradicional vem divulgando. Essa cidade maravilhosa não virou o destino mais visitado do mundo por acaso. Foi uma jogada friamente calculada ao longo de décadas, e em 2023 eles atraíram mais de 17 milhões de visitantes. Ninguém no mercado esperava números tão absurdos logo após uma pandemia global ter simplesmente paralisado as viagens internacionais. Mas a verdade que investigamos revela que Dubai fez algo que pouquíssimas cidades no planeta conseguiram realizar. Eles transformaram uma crise global em uma pista de decolagem sem precedentes. Enquanto as grandes capitais europeias ainda fechavam suas fronteiras e discutiam passaportes de vacinação, Dubai tomou a decisão deliberada de manter tudo aberto. Foi uma estratégia focada em atrair os viajantes mais ricos do mundo no momento em que quase nenhum outro lugar aceitava voos. Uma aposta arriscada da companhia aérea Fly Dubai, que deu muito mais certo do que os próprios planejadores do governo previam. Europeus ricos, americanos e cidadãos do Golfo, sedentos por liberdade e luxo, começaram a desembarcar no Emirado em uma quantidade que atropelou qualquer previsão econômica. Hotéis que passaram 2 anos operando pela metade, de repente não tinham um único quarto livre. Restaurantes badalados que antes tinham filas de espera de 6 meses, simplesmente fecharam as reservas para qualquer preço. Em 2024, o fluxo de turistas saltou para 18,72 milhões de pessoas, um aumento de 9% em 12 meses. A Europa Ocidental continuou sendo o maior mercado de origem, representando 20% das chegadas. O Departamento de Economia e Turismo já falava abertamente em uma nova era de ouro, e os dados brutos davam razão a eles. Quando 2025 chegou, todas as expectativas foram superadas. Foram 19,59 milhões de visitantes, consolidando o terceiro recorde anual consecutivo da cidade. Só em dezembro, Dubai recebeu mais de 2 milhões de turistas em um único mês, um feito inédito em toda a história da região. Na véspera de Ano Novo, a ocupação dos hotéis bateu a marca histórica de 94,1%, algo que não acontecia há 20 anos. As propriedades de luxo abandonaram os descontos de baixa temporada simplesmente porque a baixa temporada tinha deixado de existir por lá. Mas o que realmente chamou minha atenção nessa investigação não foi apenas o volume de pessoas, e sim o perfil altamente qualificado de quem gastava ali. Estávamos falando de pessoas dispostas a pagar $800 por noite em um quarto de hotel, desembolsar fortunas no aluguel de iates particulares pela marina e lotar restaurantes onde um jantar para 2 passava facilmente de 500 dirhams. O turismo virou o motor invisível que sustentava o comércio, o setor imobiliário, a hotelaria e a logística de Dubai. Toda a estrutura econômica da cidade foi silenciosamente montada sob a premissa de que essa demanda monumental cresceria para sempre. Dubai deixou de ser apenas mais um ponto turístico no mapa para se tornar o destino definitivo, o lugar que as pessoas exibiam nas redes sociais para mostrar ao mundo que tinham vencido na vida. E o Burj Khalifa não era só um arranha-céu imponente no horizonte. O Burj Khalifa, a estrutura mais alta do planeta, pesando mais de 500 mil de toneladas, servia como o símbolo máximo de status que milhões de viajantes faziam questão de registrar em suas fotos. Da mesma forma, a icônica Palm Jumeirah não era apenas uma ilha artificial no oceano, mas sim um cartão postal vivo que comunicava o sucesso financeiro de quem estivesse pisando nela.
Construir esse peso cultural e esse poder de atração em menos de 2 décadas é algo extremamente raro no mundo. Cidades inteiras levam gerações tentando alcançar esse patamar de desejo sem nunca conseguir, e é exatamente por ter subido tão alto que o impacto do que aconteceu a seguir foi tão devastador. Afinal, quanto maior é a reputação, mais dolorosa e visível se torna a queda. Quanto mais a identidade de uma cidade depende do status, mais destrutivo é quando essa ilusão começa a parecer vazia para quem antes a defendia. Dubai subiu a um patamar que nenhuma outra cidade do Golfo jamais sonhou alcançar. No entanto, o que ninguém percebeu até 2026 foi o quanto essa posição no topo a deixava exposta. Começaram a surgir rachaduras por baixo de todo aquele ouro. Enquanto os números oficiais celebravam recordes, os dados que investigamos revelavam outra realidade. Por trás das fotos perfeitas e dos hotéis cheios, algo silencioso mudava na relação de Dubai com seus visitantes mais ricos. Em meados de 2025, os hotéis de luxo viram sua ocupação subir 3%, mas a diária média caiu quase 2%. Essa queda nas tarifas pode parecer pequena à primeira vista, mas na prática da hotelaria ela revela um sintoma grave. Os hóspedes mais ricos começaram a comparar preços, a negociar pacotes e a hesitar muito antes de clicar no botão de confirmação de uma reserva, algo que apenas 12 meses antes fariam de olhos fechados, sem pensar 2 vezes. A confiança cega de que Dubai valia qualquer preço cobrado começou a se desgastar rapidamente, mesmo com as manchetes oficiais ainda comemorando estatísticas maquiadas de sucesso. Em fóruns de viagens internacionais, discussões no Reddit e sessões de comentários no YouTube, uma palavra em particular começou a surgir com uma frequência cada vez mais alarmante para classificar a experiência na cidade. Uma única palavra que carrega um peso terrível no turismo internacional, pois, depois que ela gruda na marca, é quase impossível de limpar. Essa palavra era artificial. Não diziam que era perigoso ou ruim, mas sim artificial, ensaiado, quase como um cenário de filme sem alma em vez de uma vivência real. Comunidades inteiras debatiam se a cidade realmente valia o investimento absurdo ou se o apelo sempre foi pura jogada de marketing. O tom das discussões era educado, mas a mudança de percepção era nítida. Influenciadores famosos começaram a diminuir o entusiasmo de forma sutil, menos elogios espontâneos, mais ponderações em suas recomendações e vídeos questionando abertamente se a cidade ainda entregava aquilo que prometia aos novos turistas. Para um destino que ergueu todo o seu império baseado no desejo de consumo, esse tipo de questionamento silencioso era muito mais prejudicial do que críticas diretas na imprensa. Para piorar, surgiram as temidas cobranças ocultas. Taxas de acesso às piscinas começaram a ser cobradas sem qualquer aviso prévio. Aquele momento relaxante de lazer nos resorts 5 estrelas virou um pesadelo financeiro de custos inacessíveis, com taxas obrigatórias adicionadas diretamente na conta final no momento do check-out. Serviços que antes eram cortesias básicas inclusas na diária, como acesso à praia privada, academia e internet sem fio nas áreas comuns, de repente viraram cobranças separadas nas faturas dos hóspedes surpresos. Esses pequenos custos extras que pareciam insignificantes isoladamente somavam centenas de euros ao final de uma estadia de uma semana, estourando qualquer orçamento planejado. A reação nas redes sociais foi imediata e extremamente barulhenta, pois confirmava a suspeita de que Dubai estava apenas explorando sua fama em vez de continuar oferecendo excelência. O escândalo cresceu tanto que o Ministério da Economia dos Emirados Árabes Unidos teve que intervir com rigor. Mais de 500 violações hoteleiras foram registradas só nas primeiras semanas de 2026. Hotéis foram multados pesadamente, mas o estrago na reputação já tinha se espalhado de uma forma que nenhuma fiscalização governamental conseguiria conter. Prints de telas mostrando essas cobranças abusivas viralizaram na internet, e os relatos de hóspedes brigando na recepção viraram argumentos comuns em discussões sobre se Dubai ainda merecia sua fama de alto padrão. É claro que, isoladamente, nada disso derrubaria uma potência econômica como Dubai, que ainda operava com muita força no cenário global. Um relatório de pesquisa da consultoria KPMG sobre o turismo no país revelou que 94% dos visitantes em 2025 estavam satisfeitos com a estadia e 80% planejavam voltar. São números de fato impressionantes à primeira vista, mas, como jornalista investigativo, eu sei que satisfação básica e desejo aspiracional são duas coisas completamente diferentes.
Você e eu sabemos que uma pessoa pode gostar de um lugar sem sentir aquela urgência de recomendá-lo aos amigos como um destino imperdível. E era exatamente esse o dilema silencioso que Dubai enfrentava. A cidade ainda não tinha perdido seus turistas, mas começava a perder algo muito mais valioso: o brilho da narrativa que eles levavam para casa. Investigando os bastidores do poder na região, descobrimos que, enquanto Dubai lidava com essa sutil crise de imagem, uma ameaça estratégica sem precedentes era montada a poucos quilômetros dali. Com paciência, precisão e uma montanha de dinheiro que quase nenhum governo no planeta conseguiria igualar, a Arábia Saudita consolidava o Plano Visão 2030, um projeto monumental que em 2025 já era impossível de ignorar. Quando analisamos de perto os relatórios financeiros desse projeto, os números revelados são de tirar o fôlego. Estamos falando de mais de 800 bilhões de dólares destinados a investimentos turísticos em diversas frentes de altíssimo luxo. O orçamento de marketing internacional do país triplicou ou quadruplicou desde 2022, apontando diretamente para os viajantes ocidentais extremamente ricos que antes voavam direto para Dubai sem pestanejar. O grande trunfo dessa estratégia agressiva atende pelo nome de Neom, uma mega cidade futurista erguida do zero na costa do Mar Vermelho. Dentro de Neom, o destaque é o projeto The Line, uma estrutura linear de 170 quilômetros projetada para funcionar com energia renovável e abrigar até 9 milhões de pessoas. Nossas fontes indicam que, embora o conceito tenha polarizado a opinião pública e gerado manchetes globais inflamadas, o objetivo imediato do plano não era apenas lotar hotéis de um dia para o outro. A jogada estratégica era colocar o reino no radar dos turistas mais ricos do mundo. Em seguida surgiu o projeto do Mar Vermelho, e foi aí que a ameaça a Dubai passou de uma concorrência comum para um golpe de mestre estrutural. Estamos falando de ilhas paradisíacas totalmente intocadas, recifes de corais preservados e uma promessa oficial do governo saudita de aumentar a biodiversidade marinha local em 40% ao longo do desenvolvimento das obras, algo que nenhuma cidade artificial poderia prometer ou criar. Eles planejaram 8.000 quartos de hotel distribuídos em 50 propriedades de altíssimo padrão, projetadas para se integrar à natureza sem destruí-la. Construíram até uma estação de esqui nas montanhas de uma região onde os milionários costumavam ignorar e trocar pela Suíça. Nada disso soava artificial, e era esse o trunfo. A Arábia Saudita oferecia o que Dubai simplesmente não conseguia simular, devido à sua própria geografia de concreto. O alvo dessa campanha agressiva não foi escolhido ao acaso. A estratégia mirava o público fiel de Dubai, turistas europeus e americanos de alto poder aquisitivo, na faixa de 35 a 60 anos, dispostos a desembolsar de 15 mil a 50 mil dólares por viagem em busca de exclusividade. Dubai dominou essa narrativa de ostentação por 2 décadas, mas o reino vizinho surgiu com uma nova proposta no exato momento em que a antiga fórmula começava a cansar. Agências de viagens de luxo em capitais como Londres, Paris, Milão e Frankfurt foram as primeiras a detectar essa mudança silenciosa entre 2025 e o início de 2026. Os clientes mais valiosos, aqueles que viajavam para Dubai 2 vezes por ano sem pensar 2 vezes, de repente deixaram de citar o destino. Não por insatisfação ou por alguma experiência ruim na viagem anterior, mas simplesmente porque a cidade havia migrado de forma sutil da categoria de novidade irresistível para a prateleira do que já foi visto. No mercado do turismo de alto padrão, a sensação de que um lugar já foi explorado é quase tão fatal quanto o desinteresse total em conhecê-lo. Os estrategistas sauditas decifraram esse segredo antes de todos. A grande fraqueza de Dubai nunca foi o preço elevado, a infraestrutura moderna ou a malha aérea imbatível. O verdadeiro perigo para o Emirado era se tornar comum, um destino que as pessoas continuam visitando de forma protocolar, mas que já não gera aquele entusiasmo avassalador que alimenta as indicações boca a boca e as postagens orgânicas nas redes sociais. Se essa percepção de cansaço se espalhasse de forma generalizada, nenhuma campanha publicitária ou corte de tarifas seria capaz de reverter o dano. Acompanhem comigo o desenrolar dos fatos. No final de fevereiro de 2026, as tensões geopolíticas acumuladas por meses entre os Estados Unidos, Israel e o Irã escalaram de vez para um confronto militar aberto. Bombardeios e contra-ataques imediatos abalaram a região, e em poucas horas, o espaço aéreo do Golfo começou a ser fechado em um efeito dominó desesperador. O Aeroporto Internacional de Dubai, o terminal mais movimentado do mundo com um fluxo anual superior a 90 milhões de passageiros, viu-se no epicentro de uma tempestade sem precedentes históricos.
O calcanhar de Aquiles de Dubai naquele momento crítico não era o risco de um ataque direto contra seu território, mas sim a sua extrema centralidade geográfica. Como repórter investigativo, fica claro que o valor de Dubai como destino turístico sempre dependeu inteiramente de seu papel como conexão global. Bastou que a confiança nessa engrenagem fosse abalada temporariamente para que todo o sistema entrasse em colapso. O cancelamento de voos em massa começou poucas horas após os primeiros bloqueios aéreos. A Emirates, dona de uma das maiores frotas de longo curso do planeta, suspendeu as operações, sendo seguida pela Etihad, British Airways, Lufthansa e Air France. Centenas de voos foram cancelados ou desviados nas primeiras 48 horas. Passageiros em conexão ficaram abandonados nos saguões do aeroporto, redes de carga foram interrompidas e executivos tiveram que buscar alternativas caras. Para as famílias que planejavam férias em Dubai há meses, a decisão foi tomada de forma pragmática e imediata. Os voos que precisavam contornar a zona de guerra sofreram acréscimos de 2 a 3 horas em cada trecho, enquanto os preços das passagens disparavam à medida que a oferta de assentos encolhia. Nas plataformas de reservas da Europa e da América do Norte, milhões de pessoas se depararam com a mesma pergunta. Vale a pena arriscar essa viagem agora, sabendo que vou pousar a poucas centenas de quilômetros de um confronto militar ativo? Para a imensa maioria dos viajantes, a resposta óbvia foi um sonoro não. E essa reação, embora compreensível, nem sempre era baseada em dados lógicos, mas sim no medo imediato. A verdade factual é que Dubai nunca esteve sob ameaça direta de bombardeios, e os Emirados Árabes Unidos permaneceram neutros no conflito. Ruas, hotéis e praias continuavam operando com relativa tranquilidade. Mas a psicologia do risco não trabalha com nuances quando a segurança familiar está em jogo. Ela trabalha com a proximidade geográfica estampada nas manchetes alarmantes. Ver a palavra guerra associada ao destino de férias das crianças gera pânico imediato. Governos ocidentais pioraram o cenário ao emitirem alertas oficiais para que seus cidadãos evitassem a região do Oriente Médio. Quando um governo sugere cautela, os chefes de família mudam de planos imediatamente, e o reflexo desse temor foi visto nos gráficos de reservas. Em março de 2026, as reservas de hotéis em Dubai despencaram pela metade em comparação com fevereiro. Foi um colapso brutal de 50% em apenas 30 dias, enquanto as reservas de voos despencaram 80%. Os relatórios do Conselho Mundial de Viagens e Turismo trouxeram dados assustadores que abalaram o mercado internacional. A crise geopolítica estava drenando o turismo do Oriente Médio em cerca de 600 milhões de dólares por dia em gastos de turistas estrangeiros. Não estamos falando de prejuízo semanal, mas sim diário. Nesse ritmo avassalador, o impacto financeiro acumulado apenas no primeiro mês de crise ultrapassou a marca histórica de 18 bilhões de dólares em receitas perdidas. Em locais icônicos como Palm Jumeirah, resorts de 5 estrelas que operavam com 85% de ocupação em novembro de 2025, viram esse índice desabar para menos de 20% em março de 2026. Gerentes que não davam descontos promocionais há anos se viram forçados a criar pacotes para moradores locais por preços antes considerados impensáveis, apenas para manter as portas abertas e evitar que os custos fixos afundassem as empresas. O setor hoteleiro de Dubai entrou em estado de emergência máxima, com revisões tarifárias urgentes e planos de contingência para um cenário sombrio que ninguém havia previsto nos relatórios anuais. A grande imprensa, porém, errou ao analisar o tamanho do estrago. Os jornais noticiaram a crise de Dubai como um evento isolado, um mero choque geopolítico temporário que logo passaria, mas nossa apuração mostra que essa visão é incompleta e mascara o verdadeiro problema. O que aconteceu com o turismo local no primeiro trimestre de 2026 não foi apenas um imprevisto, mas sim o cruzamento de 3 crises distintas no pior momento possível. A primeira foi o choque militar súbito, a segunda foi o desgaste da percepção de valor que vinha se acumulando há 18 meses, motivado por taxas ocultas abusivas, uma sensação de artificialidade excessiva comentada em fóruns de viagens e a percepção dos clientes mais ricos de que a famosa história de Dubai já havia perdido a graça e o encanto de antigamente. O terceiro elemento que nossa investigação revelou é uma ameaça competitiva estrutural vinda da Arábia Saudita. Eles passaram anos injetando centenas de bilhões de dólares para atrair exatamente o público de alto padrão que Dubai tanto precisa reter. Eram 3 crises simultâneas e Dubai simplesmente não tinha uma rede de segurança integrada capaz de conter esse impacto triplo de uma só vez.
A nossa equipe analisou os números por trás desse cenário, e eles não são abstratos. O turismo responde diretamente por 12,2% do PIB de Dubai. Mas quando somamos o efeito cascata no setor imobiliário, varejo, logística e hotelaria, o impacto real sobe para impressionantes 21% de toda a atividade econômica do Emirado. Se você e eu analisarmos de perto o que acontece quando os turistas internacionais deixam de desembarcar em massa, veremos que o impacto vai muito além dos hotéis. Operadores de turismo suspendem pacotes, o comércio nos aeroportos despenca e restaurantes com margens apertadas enfrentam um colapso. Investidores do setor imobiliário que financiam novos empreendimentos de luxo começam a fazer perguntas que os gerentes de projeto não sabem responder. Essa cadeia de dependência econômica é mais profunda do que se imagina. Nossas fontes confirmam que obras de hotéis foram paralisadas e dezenas de bilhões de dólares em infraestrutura, planejados com base em um crescimento anual de 9%, evaporaram diante da realidade. Em reuniões ministeriais e relatórios confidenciais aos quais tivemos acesso, economistas começaram a usar um termo que causou pânico nos bastidores: ativos obsoletos. Trata-se de infraestruturas bilionárias construídas para gerar retornos que o mercado atual simplesmente não consegue mais entregar. Nenhuma campanha de marketing barata ou ajuste de tarifa resolve um ativo obsoleto. A única saída é mudar completamente a finalidade da obra, um processo lento e arriscado. Fontes internas do setor hoteleiro relataram sob anonimato que o clima nas salas de diretoria era de puro desespero controlado. Enquanto refazem os preços às pressas, todos se deparam com uma pergunta incômoda, para a qual ninguém tem resposta. Seria essa apenas uma turbulência passageira ou estávamos diante de uma mudança tectônica e permanente? A nossa investigação aponta para um ponto de inflexão, onde o público global passou a enxergar a cidade sob outra ótica, algo que não mudaria mesmo após o fim dos conflitos regionais. Para conter os danos, o governo agiu rápido. Hotéis iniciaram campanhas agressivas de relações públicas, tentando convencer o mundo sobre a estabilidade política dos Emirados Árabes Unidos e sua distância segura da zona de guerra. Publicamente, o Departamento de Economia e Turismo tentava demonstrar força, mantendo metas ambiciosas para mostrar ao mercado que o controle da narrativa ainda estava em suas mãos. A meta divulgada era audaciosa: atrair 40 milhões de visitantes anuais até 2031, sob a Agenda Econômica de Dubai D33, que visa duplicar o PIB em 10 anos. Dados mostram que os Emirados atraem o maior fluxo de milionários do planeta, com quase 9.800 indivíduos de altíssimo poder aquisitivo migrando para lá em 2025, consolidando Dubai e Abu Dhabi como polos de luxo. Paralelamente, pacotes com grandes descontos foram criados para os moradores locais preencherem os quartos vazios. O governo correu para fechar acordos com o mercado asiático, com destaque para a China, que registrou alta de 7% enquanto o Ocidente recuava. Nossa análise de dados revela o ponto fraco dessa estratégia. Um turista chinês gasta em média 22% a menos por dia em Dubai do que um visitante ocidental de alto padrão. Para cobrir o rombo deixado pelos europeus e americanos, Dubai precisaria de um volume gigantesco de viajantes asiáticos. Isso exigiria baratear o turismo local, afastando o foco do ultraluxo para torná-lo mais acessível. Mas essa mudança de rota carrega um risco terrível e silencioso: afastar de vez os bilionários ocidentais que poderiam voltar após a poeira geopolítica baixar. A tática de sobrevivência imediata e o plano de recuperação da marca de longo prazo estavam em rota de colisão. Há uma questão ainda mais profunda que descobrimos em nossa investigação, algo que vai além de planilhas de ocupação e atinge a própria alma de Dubai. Pesquisas de comportamento de viajantes de elite indicam uma mudança estrutural desde 2023. Aquele turismo puramente focado em ostentação, de ser visto no lugar certo para gerar conteúdo em redes sociais, está perdendo espaço para a busca por autenticidade e conexões reais. As pessoas agora procuram o que os especialistas chamam de viagem com propósito, valorizando ambientes naturais preservados e culturas ricas que pertencem à história de um povo, e não ao plano diretor de uma grande construtora. Locais como Maldivas, Bali, Patagônia e Islândia oferecem algo que Dubai, devido às suas próprias escolhas estéticas e urbanísticas, jamais conseguirá replicar:
uma razão de existir fora das paredes de um resort de luxo. Dubai não possui uma cultura ancestral nativa, praias intocadas ou uma culinária com raízes profundas na terra. O que o Emirado vendeu com maestria nos últimos 20 anos foi um espetáculo milimetricamente controlado, um produto artificial que agora fracassa sob as novas exigências do mercado. O viajante de alto padrão de hoje quer sentir que conquistou a experiência, buscando o que é autêntico, descoberto por esforço próprio e não empacotado para consumo rápido. Mas não se engane, o nosso papel aqui não é decretar o fim de Dubai. A história mostra que o Emirado já superou choques brutais e ressurgiu ainda mais forte. Quando a crise financeira de 2008 congelou o mercado imobiliário e especialistas previram a ruína da região, a cidade se reinventou. Mais tarde, quando a pandemia paralisou o turismo mundial e as viagens pessoais quase desapareceram, o setor teve que buscar novas formas de gerar receita. Dubai reagiu, reabrindo suas fronteiras muito mais rápido do que seus concorrentes diretos, transformando uma crise de saúde sem precedentes em uma vantagem comercial estratégica de curto prazo altamente lucrativa. Essa resiliência é um fato inegável que a nossa investigação confirma. No entanto, sobreviver a tempestades passadas usando o mesmo modelo de negócios não garante o sucesso quando as regras do jogo mudaram completamente. O caminho para Dubai agora exige um choque de realidade sobre o que ela de fato oferece, deixando de lado a obsessão por superlativos. Eles ergueram a maior torre do planeta, criaram ilhas artificiais em formato de palmeira e colocaram uma pista de esqui no deserto. Durante 2 décadas, essa receita funcionou perfeitamente. Mas você e eu sabemos que fórmulas mágicas perdem o efeito quando o público muda de gosto, e o público atual mudou drasticamente. O que nossas investigações apontam sobre o início de 2026 não foi uma simples queda sazonal no turismo. Foi um alerta severo vindo de 3 direções diferentes, mostrando a uma liderança acostumada a ditar as próprias regras que a narrativa global escapou de suas mãos. Dubai tem recursos de sobra e capacidade para se reerguer, mas a grande questão que fica no ar e que continuaremos acompanhando de perto nos bastidores do poder não é como preencher quartos vazios, mas qual é a verdadeira identidade do Emirado. Se esta investigação revelou os fatos ocultos por trás das notícias oficiais, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo.